Olá, vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre as vantagens e as desvantagens de trabalhar de forma independente. Para quem não me conhece, o meu nome é Laís, eu sou administradora, especialista em contabilidade e finanças e o objetivo dos meus vídeos é ajudar outros administradores a montar seu próprio escritório e se tornar profissionais liberais independentes e faturar muito mais do que ganham hoje na CLT. Então vamos lá, algumas vantagens, tá? É não ter que seguir hierarquia. Então você não precisa seguir aquela hierarquia que geralmente a gente encontra dentro das empresas, que começa com estagiário, depois vai para o auxiliar, depois vai para o assistente, depois vai para o analista júnior, pleno, sênior, supervisor, coordenador, gerente. Então essa hierarquia inteira você não precisa seguir, porque trabalhando como administrador e exercendo a sua profissão, você pode pegar serviços tanto operacionais como serviços estratégicos, né, na parte de gestão. Vai depender muito do seu conhecimento, da sua especialização e das suas habilidades. Então, para profissionais que estão começando agora a prestar esse serviço, se é um profissional que já tem uma especialização, ele pode começar lá no nível estratégico da empresa, fazendo planejamento estratégico, fazendo planejamento de negócio, fazendo consultorias de gestão, né, consultorias financeiras. Então, você vai lidar direto com os donos da empresa, né? Então, você vai ser um profissional que vai trabalhar de forma muito técnica, e isso também traz muita responsabilidade, né? Outra vantagem, não depender de vaga de mercado, né? No mercado de trabalho, você não tem aquela luta lá de ter que colocar currículo, ficar esperando chamar. Você vai ter a necessidade de prospectar, como qualquer outra empresa, como qualquer outra profissão. Você precisa se mostrar no mercado, fazer muito network, estar antenado, né, a cursos, a ter mais experiência, especializações. Você tem que criar o seu diferencial, mas você não precisa ficar buscando emprego. Você busca clientes, então o seu foco ele muda. Você tem possibilidade de ganhar muito melhor. Então veja bem, se você é um profissional que trabalha no regime CLT para uma empresa específica e ganha lá seus R$3.500, né, num cargo de analista, você tem a possibilidade de ganhar esses mesmos R$3.500 atendendo vários clientes. Se você for um profissional empreendedor também, né, gente, porque tem muitos administradores que não são empreendedores. Se você for empreendedor, você vai saber criar os seus processos de trabalho, montar uma equipe, quem sabe criar um escritório com bastante fluxo, né, de demandas. Então você vai poder montar a sua rotina de trabalho ali. Então você tem uma possibilidade de ganhar muito, de aumentar muito o seu faturamento. Então profissional, eu mesmo, quando eu comecei a atuar, eu tinha um salário ali lá na época de 2019, eu ganhava em torno de R$2.800 no cargo de analista. Numa boa empresa, eu tinha vale-refeição, refeição, plano de saúde, tinha algumas coisas ali, incentivos da empresa que era bem interessante. Tanto é que quando eu me decidi me desligar, muita gente se surpreendeu, porque eu ainda estava no cargo de analista júnior, mas já tinha muito tempo que eu estava naquela empresa, e vocês sabem que a gente tem uma política interna, essa questão da hierarquia nem sempre é fácil mudar de um patamar por outro, mas eu já tinha entrado lá como assistente, então eu já estava como analista júnior, já era um ganho ali para mim, mas ainda assim meu salário não estava condizente com as minhas atividades, eu estava insatisfeita. Então, quando eu me desliguei e consegui meu primeiro cliente, os meus primeiros clientes, assim, acho que foi o meu primeiro cliente, já aumentou ali o meu faturamento, né? Depois já consegui dobrar o faturamento, porque eu também fazia consultorias pontuais. Então, consultoria, ela tem início, meio e fim. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de assessoria nos próximos vídeos, de assessoria por consultoria, por BPO, né? Por
gestão. Então, vou falar um pouco da diferença desses serviços. Quero que vocês até comentem aqui se vocês têm interesse nisso. Mas prestar serviço te gera uma possibilidade enorme de aumentar o faturamento, de aumentar a sua receita. Principalmente quando você cria um diferencial e você passa a ser recomendado pelos seus clientes. Então, seus clientes começam a te indicar para outras pessoas. Aí você começa a aumentar o seu faturamento. Você já começa a enxergar o seu trabalho como uma empresa mesmo, né? Como tem que ser. Você vai criar um CNPJ, você vai ser uma empresa e, como consequência, você vai ter uma estrutura maior para conseguir aumentar o seu faturamento. E agora as desvantagens, porque nem sempre é só alegria, né? Algumas desvantagens que a gente não tem renda definida nem garantida, né? Vai depender do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa prospecção, da nossa capacidade de venda, né? Então a gente não tem uma renda. Um mês pode ser um mês bom, outro mês pode não ser um mês tão bom assim. Então tem uma instabilidade em relação ao faturamento. Também é um outro vídeo que eu quero falar com vocês sobre a importância de ter faturamentos recorrentes no nosso trabalho, tá? Segundo, em caso de imprevisto, você pode ter dificuldade financeira. Então, pelo fato de não ter uma estabilidade, em algum momento pode surgir instabilidade financeira, problemas, né, com a receita ali, com o faturamento. Algum cliente que não conseguiu fechar, ou algum cliente que cancelou o contrato, né? Você tinha um compromisso ali e o cliente não fechou com você. E aí você cria essa dificuldade financeira. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. É bem no início. Depois que você tem um trabalho consolidado, se você tem um controle, faz uma gestão do seu financeiro, você consegue se estabilizar sim. Tem que ser seu próprio vendedor. Então, para mim, é uma dificuldade muito grande de vender. Vender, ter comunicação assertiva, fazer prospecção, fechar propostas, fechar contratos. A gente tem que ter muita paciência e tem que desenvolver a habilidade de vendas. Porque você vende o seu próprio serviço, você vende a sua imagem, né? Então, a gente tem que ser o vendedor do nosso próprio serviço. E aí, isso é um pouco mais difícil, mas não é impossível, né? Porque nós somos administradores, temos capacidade, temos conhecimento, podemos fazer um planejamento comercial, podemos fazer prospecções ativas, networking. E quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem o salário garantido, né? Todo mês a gente sabe que vai receber aquilo ali, mas também a gente não consegue ultrapassar muito. E você não precisa vender. Então, se a empresa vender ou não, você tem o seu salário garantido. Mas a gente que presta serviço como profissional liberal, independente, a gente precisa ser vendedor a todo momento. Então, todo momento ali é um momento de aproveitar para mostrar o seu serviço, principalmente quando você está próximo a clientes potenciais. Tem que ser seu próprio administrador. Então, além da gente prestar serviço para as empresas, a gente tem que trabalhar em prol da nossa própria empresa, do nosso próprio escritório. Ou seja, fazer os nossos processos, organizar as atividades, organizar a rotina, fazer o nosso marketing, o nosso comercial, desenvolver propostas, treinar equipes. Então, a gente tem uma responsabilidade de administrar, de gerenciar o nosso próprio negócio. Precisa conhecimento sobre leis e exigências, né? Então, a gente, quando vai prestar um serviço, precisa fazer o registro, né, no CRA, porque é obrigatório, é lei. Entrar em contato com um contador, um bom contador, porque hoje em dia, infelizmente, a gente tem prestadores de serviços ruins em todas as áreas. Então, a gente procurar um bom contador que vai dar uma consultoria pra gente, explicar o que é certo, o que é errado, como que a gente tem que agir com prestadores de serviço. A gente tem que pesquisar muito sobre contratos também, né? Quais são as exigências legais, entender que a gente não tem vínculo empregatício com o nosso cliente, então a gente não tem férias, 13º, então a gente não pode exigir coisas que um funcionário tem, né? Então a gente tem que entender que a gente é prestador de serviço, entender quais são os nossos direitos, os nossos deveres, tá? Então trabalhar muito dentro do que é legal,
E são essas as desvantagens que eu listei aqui, mas eu garanto que as vantagens superam muito as desvantagens quando a pessoa tem aquele espírito de empreendedor, de líder, que quer gerenciar a sua própria carreira, que quer fazer a gestão dos seus próprios ganhos. Eu acho que é uma oportunidade para quem quer ganhar melhor, para quem tem uma vontade de ter uma empresa, abrir seu próprio escritório, né? Ter ali um trabalho, uma prestação de serviço de forma eficiente, eficaz, gerar resultado para o cliente. Quando o prestador ele gera resultado, ele é bem visto, ele é indicado, então a possibilidade de crescimento é inúmera, né? Se você tem uma visão empreendedora, você consegue montar equipes, dar oportunidades para outras pessoas também. Então eu só tenho aqui que falar bem dessa profissão, que é o administrador, a profissão que eu escolhi. Eu quero ajudar vocês, administradores que estão começando também, a entender um pouco mais. Requer muito estudo, viu, gente? Então, uma das desvantagens aqui é conhecimento, é estudo. Outra vantagem que eu vou colocar aqui, que não estava na minha lista, é você ampliar seu conhecimento também. Porque quando você tem uma empresa, tem um escritório, você tem que se educar. Você passa a ser obrigado a adquirir mais conhecimento para você vender, para você entregar para o seu cliente. Então você busca estudar mais, se aprimorar mais, se especializar. Então, em várias áreas, né? Porque quando você se torna um administrador, especialista em uma área, você vai fazer uma consultoria ali para processos, para definição, para melhoria dos processos. Mas aí você vê que o financeiro às vezes tem uma deficiência e talvez se você tem a habilidade e conhecimento, você pode trazer esse serviço para o seu portfólio, né? Então, é sempre estar atento, estudar muito e se dedicar a essa profissão, né? Não é fácil ser administrador autônomo, ter a sua própria empresa, porque a gente tem muitas responsabilidades, né? Principalmente financeiras. Mas é muito possível e é muito gratificante quando a gente consegue ter uma renda boa. Nos meus primeiros clientes eu já consegui superar o que eu ganhava, eu consegui crescer muito como profissional, como pessoa, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, me sigam aí para mais vídeos, ativem as notificações para ajudar aqui o canal a crescer. Comentem, né, sobre novos conteúdos para eu poder estudar, para eu poder postar aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.